E aí, regulamento militar às vezes parece um labirinto, né? Cheio de artigos, parágrafos. Mas olha, hoje a gente vai pegar uma lanterna e iluminar um ponto bem específico: a suspensão disciplinar. A gente vai destrinchar o artigo 31 para entender o que essa punição significa na vida real, na prática mesmo. Então, vamos direto ao ponto. Quando o militar leva uma punição de suspensão, o que acontece de verdade? Qual o impacto no dia a dia, no serviço e, principalmente, na carreira? E pode acreditar, é bem mais sério do que simplesmente ter uns dias de folga forçada. A definição que está lá no artigo 31 é bem clara. Suspensão é, basicamente, um afastamento obrigatório do serviço. Mas aqui tem dois detalhes que são o pulo do gato. Primeiro, a pessoa para de exercer as funções dela. E segundo, que é crucial, não recebe um centavo de remuneração durante esse período. Certo. Mas e na prática? Como isso funciona? A lei é bem amarradinha, não deixa muita margem para interpretação, não. Existem limites bem claros e consequências que vão muito, mas muito além de um buraco no salário no fim do mês. E o primeiro limite de todos é o tempo. Afinal, por quanto tempo pode durar uma suspensão? O parágrafo 1º crava um número: 10 dias. Esse é o teto máximo. Nenhuma suspensão disciplinar pode passar disso. Ponto final. Agora, o impacto mais pesado talvez não seja nem no bolso. O parágrafo 2º mostra uma consequência de longo prazo que é seríssima. Os dias que a pessoa passa suspensa são como deletados. Eles simplesmente não contam para tempo de serviço para nada. Nem para aposentadoria, nem para promoção. É um tempo que na carreira militar deixa de existir. Só que a história não termina aí. É aqui que o regulamento traz uma espécie de reviravolta, sabe? Uma alternativa que pode mudar completamente o desfecho dessa punição. E isso leva a gente a uma pergunta bem óbvia, né? Tá, mas tem algum jeito de evitar esse afastamento todo e continuar trabalhando? E por incrível que pareça, a resposta é sim. Então, a pessoa que foi punida chega numa verdadeira encruzilhada. De um lado tem o caminho da suspensão, afastamento do serviço e perda daquele tempo na carreira. Do outro, uma opção que o parágrafo 3º apresenta: converter a suspensão em uma multa. São dois caminhos, com dois destinos bem diferentes. Ok, converter em multa. Mas quanto isso custa? A regra é simples e gira em torno desse número aí, 50%. Funciona assim: para cada dia de suspensão que a pessoa evita, ela paga uma multa que é metade do que receberia de salário por aquele dia. E aqui está a grande vantagem, o motivo para escolher a multa. Pagando, a pessoa não só evita o afastamento, como também, e essa é a parte mais importante, aquele tempo de serviço continua contando normalmente. A punição se torna puramente financeira, sem deixar aquela cicatriz na contagem da carreira. Mas calma lá, essa escolha não é um direito garantido para todo mundo, não. O regulamento tem umas letras miúdas e deixa bem claro que existem situações em que a opção de converter em multa simplesmente não está na mesa. O parágrafo 4º é bem direto nisso. Se a suspensão veio de uma decisão de um conselho de disciplina ou de um conselho de justificação, que são instâncias para julgar faltas bem mais graves, aí não tem conversa. A conversão em multa é proibida. Nesses casos, a suspensão tem que ser cumprida. E tem mais uma exceção, que vira a lógica de cabeça para baixo. Para o pessoal da reserva remunerada, ou seja, quem já está aposentado, não existe escolha. O parágrafo 5º diz que a suspensão é sempre convertida em multa. Aqui, não é uma opção, é uma obrigação. Beleza. Então vamos supor que a pessoa pode escolher e optou pela multa. E aí? Como é que isso se resolve na prática? O regulamento também define um passo a passo bem claro para esse pagamento ser feito e a história acabar. O parágrafo 6º detalha tudo. Assim que a decisão se torna final, quando não cabe mais nenhum recurso, um cronômetro começa a correr. O militar tem 30 dias para provar que pagou a multa. Mas, e aqui fica o alerta, se esse prazo for perdido, a segunda chance acaba. A punição original, a suspensão com o afastamento, é aplicada na hora. No final das contas, o que o artigo 31 mostra pra gente é um sistema onde a disciplina pode ser paga com tempo ou com dinheiro. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que essa possibilidade de escolha entre uma punição que afeta a carreira e outra que afeta o bolso realmente nos diz sobre os valores e a filosofia da disciplina militar nos dias de hoje? É uma questão que dá o que pensar, não é?